Meus amados irmãos, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu confesso a vocês que passei por uma experiência que não sei nem explicar para vocês, mas basta dizer que eu tentei gravar a live 28 3 vezes e as 3 vezes deu errado, mas louvado seja Deus por isso. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, a nossa gratidão a Ti, meu Deus, por Teu cuidado, por Tua proteção. E nessa hora, Senhor, quando vamos abrir a Tua palavra, abra também o nosso coração. Faz um milagre, Senhor, em cada um de nós que estamos assistindo a essa mensagem. Que o maravilhoso Espírito Santo, Deus eterno, Consolador, o nosso Paracleto, nosso grande ajudador, que Ele hoje seja entronizado em nosso coração e faça um milagre em cada um de nós, dando-nos entendimento, sabedoria, discernimento para Te amar e obedecer a Tua palavra. Então somente fala conosco agora, Pai, e tenha misericórdia de todos os Teus filhos e filhas que um dia andaram em Teus braços, mas se desgarraram e partiram para longe do Senhor. Se esconderam de Ti, fogem de Ti. Senhor, como o filho pródigo, traze-os de volta para a honra e glória do Teu nome. E aceite a nossa adoração a Ti nessa hora. Nós o adoramos, nós nos entregamos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus é maravilhoso. E mesmo a gente não merecendo, mesmo sendo o que somos, Deus nunca nos abandona. E eu falei na live de ontem que existe uma guerra. A guerra é: você faz a vontade de Deus ou você faz a sua vontade? Alguém tem que sair vitorioso nessa guerra. Alguém tem que ceder. Acontece que nessa guerra, eu e você sabemos que Deus é soberano. Ele é Deus. E a vontade dele não pode ser questionada. Mas, como nós vimos na live de Ezequiel 37, Deus nos mostra os nossos erros. E espera que a gente ouça, que a gente aceite sua direção e que permita Ele nos transformar. Projeto de Deus, tirar do pecado, guiar no serviço e você glorificar o Pai. Fomos chamados com esse propósito. Deus nos criou para refletir a sua imagem. E aí veio o diabo e destruiu a imagem de Deus no ser humano. A glória do Senhor foi completamente ofuscada pelo pecado. E hoje nós glorificamos a Deus, mas de modo muito negativo. Nós honramos a Deus, mas de modo totalmente negativo. Porque o que nós fazemos nada mais é do que fugir de Deus, ou, para piorar a nossa situação, a gente nega o pecado. A gente nega o pecado. E aí Jesus Cristo
no encerramento do seu ministério, ele diz: eu vou mandar para vocês o Consolador, o Espírito Santo. E ele terá um trabalho a fazer. O trabalho do Espírito Santo é me glorificar. Mas o Espírito Santo já havia glorificado a Jesus Cristo no ministério dele. Ele usou Jesus Cristo com poder e glória. Se você lê o Novo Testamento, você vai observar em Atos, por exemplo, 10:38, 10:37, ou 10:38. Diz que Jesus Cristo andou por toda parte, fazendo o bem. Mas, primeiro diz que ele foi ungido pelo Espírito Santo. Lá em Atos 10, versículo 38, diz assim, ó: como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito Santo. E agora, ungido pelo Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo, ele foi a todos os lugares, Judeia, Samaria, Galileia, né? Ele foi até a Ciro-Fenícia, né? Ele foi lá em Gadara, na região Ciro-Fenícia, e ele curou lá o endemoniado de Genezaré, né? Ele foi lá na Síria, né, nessa região Ciro-Fenícia, e lá tinha uma menina endemoniada e ele também curou essa menina. Porque Jesus Cristo foi para a região fora da Galileia, fora da Judeia, né, fora da região de Israel, para mostrar aos discípulos que o Evangelho não tem fronteira. O Evangelho é para todas as pessoas de todos os lugares. O Evangelho não conhece fronteiras. O Evangelho tem que ir a todos os lugares. Essa é a missão maior da igreja. E Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito Santo. Aliás, ele não fez nada sem o auxílio do Espírito Santo. Nesse momento, ele foi completamente usado, já que ele foi ungido pelo Espírito Santo. Se a gente lê Atos, ou Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4 diz assim, Lucas 4, versículo 1, Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Ele saiu do Jordão em direção à Galileia, né? E o Espírito Santo tomou a Jesus Cristo, diz o versículo 1, e ele foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto. Jesus Cristo, ao sair do batismo, ele é ungido pelo Espírito Santo, e agora, cheio do Espírito Santo, pelo mesmo Espírito Santo, ele é guiado ao deserto. Meus irmãos, meus amigos, o Espírito Santo, ele não pode fazer nada na minha vida, nada na sua vida, se ele não ungir você com poder. Veja que Atos 10:38 é muito claro. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E aí, agora na força do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, ou nas mãos do Espírito Santo, Jesus Cristo andou por toda parte fazendo bem. E aí nós temos aquela luta dentro de nós.
Nós vimos na mensagem de ontem que Deus compara a gente com um vale de ossos secos. E quando ele diz no versículo 12 que esse é o povo dele, aí nós entendemos por que hoje o cristianismo está com essa cara. A proposta do cristianismo é maravilhosa, é linda. Deus, na sua onisciência, no tempo certo, envia Jesus Cristo como propiciação para salvar o pecador. Jesus Cristo veio e carregou sobre ele mesmo, no madeiro, os pecados de todos nós. 1 Pedro, fala isso. Ele carregou no madeiro, sobre o seu próprio corpo, todos os nossos pecados. E aí, ele ofereceu o Espírito Santo. Porque ele tinha que voltar para o Pai. Ele não podia ficar aqui. E ao voltar para o Pai, a missão dele agora era interceder junto ao Pai por cada um de nós. Mas não nos deixou órfãos. Ele voltou para nós na pessoa do Espírito Santo. Ou seja, no Paracleto de Deus. O Espírito Santo, aquele que é igual a Deus, aquele que é igual a Jesus Cristo, veio para ficar conosco, veio para nos guiar, veio para nos ensinar a ter uma vida cristã vitoriosa. O Espírito Santo. E como eu posso ressuscitar dessa vida de ossos secos? Como eu posso ter uma viva experiência com Deus? Como é que eu posso voltar a refletir a imagem e glória de Deus? Veja, Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. E eles foram revestidos de glória. E aí, o pecado veio. Primeiro veio a ordem. A ordem era: não coma, não desobedeça. Essa era a ordem. E sabe, irmãos, uma coisa que eu aprendo cada dia é que existem coisas que Deus não negocia com a gente. Não. Eu preciso entender de uma vez por todas: a vontade de Deus é soberana. Ele é soberano do universo. E tem algumas coisas que ele não negocia com a gente. Se você quer obedecer a Deus, ele vai dar força a você, ele vai dar o Espírito Santo, ele vai dar a proteção dos anjos, ele vai dar todo o suporte para você não desobedecer. Diz o grande conflito, no tempo de angústia, no tempo de sofrimento, e mesmo antes, nos dias que nós estamos vivendo, nesse período de santificação, de crescimento, de renovação espiritual, está escrito no grande conflito que Deus está disposto a esvaziar o céu. Veja, Deus está disposto a esvaziar o céu, a permitir que você cometa um pecado. Se tão somente você se ajoelhar e pedir o socorro do céu. Ou seja, se eu me ajoelhar, reconhecer meus defeitos, reconhecer minhas fraquezas, mas em vez de fugir de Deus, eu correr para os braços de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, e me ajoelhar e clamar por misericórdia, o céu é esvaziado e Deus envia anjos, ou se preciso for, envia todo o exército do céu para me socorrer e evitar que o diabo saia vitorioso na batalha comigo, na luta contra o pecado. Eu não estou só. Você não está só.
A gente não, na vida cristã, Deus proveu para nós o socorro. Deus proveu para nós a solução. Deus proveu para nós um grande ajudador, que é o Espírito Santo. Jesus Cristo veio com a missão de morrer pelos nossos pecados. E ele não conseguiria se ele não tivesse sido ungido pelo Espírito Santo. Porque Jesus Cristo não estava atuando como Deus. Ele era Deus, ele é Deus, mas naquele momento ele se submeteu completamente à vontade de Deus. No Getsemane, quando ele estava ali clamando, suando sangue, querendo desistir porque o fardo era pesado demais, naquele momento ele clama, e é o Espírito Santo que o motiva nesse momento. Diz o livro de Marcos, né, que anjos vieram confortá-lo, mas o Espírito Santo, né, é quem conforta Jesus Cristo naquele momento, dizendo que ele não desistisse e que ele fosse até o final. E aí ele clama: Pai, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. É pesado demais esse fardo. O ser humano é ingrato demais. Mas isso é o que eu penso. E essa é a minha vontade. E, Senhor, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Jesus Cristo se coloca na posição de obedecer à vontade de Deus. Eu disse ontem na live, na live de Ezequiel 37, que existem algumas condições para a gente receber a chuva serôdia, para a gente receber o Espírito Santo, para a gente receber esse poder que nos dá nova vida, nos dá novo ânimo, disposição de pregar e testemunhar de Jesus Cristo. E a primeira coisa é isso. Se você observar bem, até o Espírito Santo não faz a vontade dele. Ou você acha que o Espírito Santo queria ficar aqui nessa terra sofrendo com pecadores que não reconhecem a glória de Deus e nem têm vontade de obedecer a Deus? Se a gente analisar João, capítulo 16, a gente ainda vai estudar esse texto aí em outro momento, mas observe João 16, versículo 13. E capítulo 15, versículo 25. João 16, 13 diz, verso 13 diz assim: quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido do Pai. Verso 13, observe, ó. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Assim como Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito Santo para cumprir toda a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus para Adão e Eva? Não desobedeça. E como eu já disse, meus irmãos, pecado não é fazer coisas erradas. Isso é consequência do pecado. Pecado é você se alienar de Deus. Pecado é você soltar a mão do Pai. Pecado é você se apartar da graça. Pecado é você tentar viver sozinho sem Deus. Isso é pecado. Pecado é separação de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2, veja. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar,
nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de Deus de vocês, o rosto dele de vocês, para que não ouça vocês. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, vossos dedos de iniquidade, e os vossos pecados falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Então, uma vez que eu me separei de Deus, tudo que eu fizer é consequência dessa separação. Porque eu perdi a glória de Deus, eu perdi a santidade, eu perdi a imagem de Deus, eu perdi a semelhança com Deus, eu perdi a justiça, a pureza. Então agora tudo em mim é mal, tudo em mim só pensa no mal. E agora nós vimos que Israel confessa, Ezequiel 37, versículo 12, Israel confessa, nós somos uma sepultura de ossos secos. Né? Eu até citei aí do ossário, né? Que os filhos de Israel pegavam os ossos das pessoas que morreram e colocavam numa caixinha chamada ossário. E Deus olha para a sua igreja, olha para mim, para você, e vê um ossário. Uma sepultura de ossos secos. Mas Ele quer dar o Espírito. E aí nós confessamos nossos erros, confessamos as nossas faltas, mostramos para Deus o quão mal nós somos. E aí, a nossa mensagem de hoje é: você quer ser cheio do Espírito Santo, não quer? Então, Jesus Cristo disse, nós temos que seguir o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ao vir a essa terra, ele se deixou encher pelo Espírito. E quando ele foi cheio do Espírito, agora ele passou a glorificar ao Pai na pessoa do Espírito Santo. E aí andou por toda parte fazendo bem. E quando ele foi confrontado entre fazer a sua vontade e fazer a vontade do Pai, ele disse: Pai, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Ora, Jesus Cristo fez a vontade do Pai através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ao começar seu ministério, deixa de fazer a vontade dele para fazer a vontade do Pai e de Jesus Cristo. Em João capítulo 15, versículo 26, quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Jesus Cristo, ungido pelo Espírito Santo, cumpriu toda a vontade de Deus. O Espírito Santo recebe o ministério de convencer o pecador do pecado, da justiça, do juízo. E nós vamos estudar isso aí ainda. Ele não faz o que ele quer. Ele não segue a sua vontade. Ao contrário, ele foi agora comissionado pelo céu para agir em nós de acordo com a vontade do céu. É a vontade de Deus que o Espírito Santo esteja aqui, lutando com a gente para nos convencer, para nos converter, para nos transformar. E eu e você, no convite de Deus a Ezequiel, ou através de Ezequiel para o povo dele que é identificado no versículo 12 de Ezequiel 37, confessa seus erros, e agora nós percebemos que para que eu possa ser cheio do Espírito Santo, à semelhança de Jesus Cristo, eu preciso decidir, escolher qual é a vontade que eu vou fazer. A vontade de Deus
ou a minha vontade? Eu sigo os meus caminhos ou eu sigo os caminhos de Deus? Eu sigo a verdade de Deus ou eu sigo a verdade deste mundo? E tudo passa pelo poder da escolha. Você decide de quem vai ocupar o primeiro lugar em seu coração. Você escolhe. Todos nós, nenhum de nós tem condição, de fazer, de ser puro, de ser bom, de fazer a vontade de Deus sem o Espírito Santo. Mas nós precisamos do Espírito Santo. E aí, Mateus capítulo 7, quem é que vai receber o Espírito Santo? Vamos colocar nesses aspectos assim. Veja, no versículo 17, ele diz assim, verso 16, pelos seus frutos vocês serão conhecidos. Porventura podemos colher uvas dos espinheiros? Ou podemos colher figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa deve produzir bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem uma árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada no fogo. João capítulo 15, Jesus Cristo diz que eu e você somos galhos de uma videira. Ele é a videira. E nós só produzimos frutos bons se a gente estiver grudado na videira. Porque nós somos espinheiros, nós somos abrolhos. Nós somos árvores ruins. Agora Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, no seu plano infinito de graça, Ele enxertou você na videira. Quer dizer, Ele quer enxertar você na videira, Ele quer nos enxertar na videira, que é Jesus Cristo. E aí sim nós podemos produzir bons frutos. Aí, no versículo 19, ele diz, a árvore que não produzir bons frutos, é possível estar enxertado na videira e não produzir bons frutos? Aí Paulo, em Romanos capítulo 9 e Coríntios capítulo 11, ele diz que é possível você estar na videira e não ser da videira. Ou seja, ser um galho seco, ser um galho vazio, ser um galho infrutífero, porque você não se alimenta da própria videira. Você está na videira tentando viver uma vida independente de Deus. Por isso, lá em Ezequiel, nós encontramos Deus descrevendo o seu povo como sepulturas secas, de ossos secos. E o povo reconhece, nós somos sepulcros de ossos secos, sem vida e sem esperança. E Deus, em sua infinita graça, então nos envia agora o Espírito Santo para nos dar vida e nos dar esperança. E aqui, agora ele diz, verso 20, assim, pois, pelos seus frutos vocês serão conhecidos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Meus amados irmãos, e agora nós entramos no cerne do nosso dilema. A vontade de Deus e a minha vontade. O querer de Deus e o meu querer. Jesus Cristo, quando ele se defrontou com aquele momento crítico, ele podia ter escolhido, eu não quero morrer. Então, eu desisto. Ele poderia ter desistido. Mas por você e por mim, ele não desistiu. Por você e por mim, Jesus Cristo foi até o fim. Para renascer e dar a gente um novo começo.
Porque o salário do pecado, a recompensa do pecador é a morte eterna. E Jesus Cristo não morreu somente a morte física. Jesus Cristo morreu a morte eterna. Para que a vida eterna seja o presente de Deus para mim e para você. Mas ele teve que escolher entre fazer sua vontade ou fazer a vontade do Pai. Glorificar a Deus ou glorificar a si mesmo. E aí a gente entende passagens como a que Jesus Cristo proferiu, onde ele disse, quem quiser ser meu discípulo, precisa negar a si mesmo. Reconhecer que é falho, que é errado. Reconhecer que não consegue. Precisa tomar a cruz. E você sabe o que a cruz significou para Jesus Cristo? Sofrimento e morte. E segui-lo. Mateus capítulo 16, verso 25. Aquele que quiser achar a vida, deve perdê-la. Ou seja, deve renunciar à sua própria vontade. Deve renunciar seus próprios interesses. Renunciar seus próprios caminhos. Ezequiel 33, 11, o que é que Deus diz? Eu não tenho prazer na sua morte, mas em que se você se converta dos seus maus caminhos. Então Jesus Cristo diz, aquele que quiser viver eternamente, precisa morrer. Morrer desse eu, esse egoísta, que pensa que sabe tudo, que quer tudo para si. E o pior de tudo é que nós, além de querermos ser bons e justos aos olhos de Deus e das pessoas, nós não reconhecemos que fracassamos nessa tentativa. Então, Mateus capítulo 7, verso 21, verso 20 diz, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que está na videira, nem todos aqueles que foram enxertados na videira serão salvos, mas somente aqueles que produzirem bons frutos. Agora, meus amigos, quais são os bons frutos? Quais são os bons frutos? E aí Jesus Cristo disse, olha, se você me ama, você guardará os meus mandamentos. Aprender a fazer a vontade de Deus é a nossa luta. Porque a vontade de Deus, ela se revela em uma vida de serviço para a glória de Deus, não para a exaltação própria. Não se esqueçam daquela mensagem dos apóstolos. Eles receberam a plenitude do Espírito Santo para glorificar a Deus. Ficar em Jerusalém, no comodismo. Tudo bem, eu aceito que eu sou ossos secos. Eu aceito que eu sou uma sepultura de ossos secos. Isso não vai mudar a sua vida. É preciso que você reconheça, mas que você confesse, que você deseje agora renunciar a todas as prerrogativas pessoais para que o Espírito Santo encha plenamente a sua vida. Jesus Cristo, ungido pelo Espírito Santo e cheio de poder, Atos 10, 38, Lucas 4, versículo 1, Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, suportou o deserto. Ah, Senhor, tudo bem, eu vou morrer pelo pecador, agora passar 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo? Lucas 4,
Tem versão que diz de forma até mais dura ainda. Diz que ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Deixa eu ver se é Lucas ou se é Mateus que diz isso. Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. E durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Ou seja, o Espírito Santo levou Jesus Cristo para o deserto para ser tentado pelo diabo? Sim. E agora, Jesus Cristo está fazendo a vontade de quem? Não, ele não está fazendo a vontade dele, ele está fazendo a vontade do Pai. Então, se o Pai diz, vá para o deserto, ele foi para o deserto. Vá para o Getsemane, foi para o Getsemane. Vá para a cruz, ele foi para a cruz. Porque era a vontade de Deus. Se a gente lê, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 22, se eu não estou enganado, Pedro diz que Jesus Cristo foi proposto por Deus, na presciência de Deus, Deus propôs Jesus Cristo para a cruz. Jesus Cristo foi destinado para a cruz. Ele veio para morrer. Por isso o Espírito Santo leva ele para o deserto, ele vai obedientemente. Vamos para o Salmo 40. E aqui o Salmo 40 define, ele resume tudo que eu estou dizendo. Salmo 40. Observa. Salmo 40, versículo 8. Versículo 8. Agrada-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Jesus Cristo disse, ó Deus, o meu prazer, a minha alegria é fazer a tua vontade. Então, meu irmão, minha irmã, nesse novo momento da nossa jornada, propondo para nós que nós precisamos do Espírito Santo, o primeiro requisito para eu e você ser cheio do Espírito Santo, assim como Jesus Cristo e os apóstolos, é você e eu tomarmos deliberadamente a decisão de renunciar nossos caminhos, nossas vontades, para fazer explícita e unicamente a vontade de Deus. No livro Preparação para a Crise Final, do Chage, tem uma citação de Ellen White, em que ela diz que ninguém receberá o Espírito Santo até que ele renuncie seu eu e decida de todo o coração fazer a vontade de Deus. Nós temos essa luta, porque eu tenho minha vontade. Uma coisa que a gente, ainda vou trabalhar muito com a gente nessa jornada é que fazer a vontade de Deus não é natural, tá, gente? Não é natural. Natural pra gente é fazer o errado. Natural pra gente é fazer aquilo que dá na telha. É seguir o nosso coração. Lembra da live? Religião do coração? Nós temos que ter muito cuidado, porque a religião do coração, ela é terrível. Por quê? Porque Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 7 que você é uma árvore, você tem que produzir frutos, mas ele citou aqui 3 árvores, ou 4, né? 4 árvores. Ele citou o figo, a uva, o abrolho e o espinheiro. Né? E nós somos esse abrolho, nós somos esses espinheiros. Nós por nós mesmos jamais conseguimos fazer a vontade de Deus. Eu e você, quem somos nós para decidir hoje fazer a vontade de Deus?
Não, eu consigo, eu vou fazer a vontade de Deus, não vou fazer nada errado daqui para frente. Nós vamos trabalhar essa questão de eu não peco mais, eu não sou pecador. Mas não conseguimos. Fazemos promessas e não cumprimos. Tomamos decisões que não conseguimos manter. Agora, quando o Espírito Santo preenche a gente, assim como ele preencheu Jesus Cristo, onde o Espírito mandar, você vai. Moisés estava confortavelmente lá em Midian, e aí chega o Espírito Santo lá na sarça ardente. E agora Deus fala através da sarça. A sarça está se queimando ali porque o Espírito Santo está chamando a atenção de Moisés. O Espírito Santo fica chamando a atenção da gente toda hora, tentando despertar em nós um sentimento diferente, uma vontade diferente, que é a vontade de Deus. E aí Moisés se aproxima da árvore, da sarça ardente, e ali Deus fala com ele: Moisés, sai daí, vai para o Egito. Moisés tenta resistir, mas Deus o convence. O Espírito Santo convence Moisés. E ele vai e se torna uma bênção. E ninguém pode dizer que Moisés fez todos aqueles milagres no Egito sem a ação do Espírito Santo. Porque mais tarde Deus vai tirar uma porção só dele e coloca em 70 homens que agora conduzem o povo junto com Moisés para Canaã. Ah, meus amados, nós precisamos aprender a fazer a vontade de Deus. Ou melhor, nós temos que decidir. Nós temos que tomar uma decisão radical. Se queremos ou não fazer a vontade de Deus. Mas como eu disse, nós não estamos sós. Deus está disposto a esvaziar o céu para ajudar você, para socorrer você, para auxiliar você, para me auxiliar, para nos auxiliar. Deus está ansioso para nos dar o Espírito Santo. E se nós queremos receber o Espírito Santo, nós temos que aprender a fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus se expressa em sua palavra. Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele disse qual é a vontade de Deus para cada um de nós. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Observa. 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz: porque esta é a vontade de Deus para cada um de nós, a nossa santificação. O que é que Deus quer de mim? Santificação. Esse é o desejo de Deus para mim. E quem é que me santifica? O Espírito Santo. Quem é que me purifica de todo pecado? O Espírito Santo. O sangue de Jesus Cristo, mas eu preciso confessar. E para eu confessar, Romanos capítulo 2, verso 4, diz que é Deus que opera o arrependimento em mim. Deus quer a minha santificação. A minha vida física, mental e espiritual. E só o milagre do Espírito Santo para poder eu ser essa nova pessoa. Aí a gente entende Ezequiel 37, verso 13. Quando o Espírito Santo entra, a vida, a esperança, a colheita abundante. Há retorno para a terra de Deus.
para a casa de Deus. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Então minha pergunta para mim e para você hoje é: você quer fazer a vontade de Deus? Primeiro requisito para a gente ser cheio do Espírito Santo: fazer a vontade de Deus. Escolher a vontade de Deus como a minha vontade. Escolher não fazer nunca mais a minha vontade, mas só a vontade de Deus. Então a gente vai parar de depender do ser humano, da liderança humana, para ser dirigido, liderado, governado, guiado pelo Espírito Santo. E aí Romanos 8 diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. Eu quero orar com você agora. Então a minha pergunta é: qual é a sua decisão hoje? Vai continuar vivendo esse cristianismo de fachada, de outdoor? Ou vai escolher hoje renunciar o eu, renunciar seus caminhos para fazer inteiramente a vontade de Deus? Aí o Espírito Santo pode encher você. Quando você decidir, quando você escolher fazer a vontade de Deus. Querido Deus, meu Pai, nós não sabemos nem orar, Senhor. Imagine escolher a verdade e a vontade do Pai. Só o Espírito Santo pode nos convencer disso, Senhor. Assim como o Senhor ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder, e assim ele foi capaz de ir a todos os lugares, porque essa era a tua vontade para ele. Ele cumpriu o seu ministério nessa terra, guiado pelo Espírito Santo. O próprio Espírito Santo, ao receber o seu ministério terrestre, foi guiado por Deus e por Jesus Cristo. Deixou agora de fazer a sua vontade para fazer a vontade do Pai e a vontade do Filho, testemunhando de Jesus Cristo. Esse mesmo Espírito Santo hoje quer agir em mim, agir em nós, para que nós façamos toda a vontade do Pai. Abre o nosso coração, Senhor. Quebranta cada um de nós. Ajude-nos a reconhecer nossos caminhos de maldade e pecado, a fim de que o Espírito Santo nos encha plenamente dele mesmo e de poder para fazermos completamente a tua vontade. Toma nossa vida em teus braços e converte a gente. Nós o agradecemos, nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém.